Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula de hoje? A tia Lucimere estará explicando mais um pouquinho do conteúdo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá no meu privado e eu estarei ajudando a todos vocês. Vamos lá? Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos a mais uma videoaula? A tia Lucimere escreveu aqui, ó, Colégio Geração Barbirato, nome do nosso colégio. A data de hoje, dia 31/8/2020. A disciplina a ser estudada, a língua portuguesa, e o conteúdo programático de hoje são verbos auxiliares, que está lá no livro didático de vocês, do terceiro bimestre, nas páginas 29 a 32. A tia Lucimere vai passar agora um videozinho lúdico sobre os verbos auxiliares. Vocês vão assistir, vão aprender mais um pouquinho, e depois eu vou estar explicando passo a passo o que são verbos auxiliares lá no livro de vocês, e nós faremos as atividades juntos. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a função do verbo auxiliar e do verbo principal nas locuções verbais. Nessa frase, estou ouvindo uma linda música, a expressão estou ouvindo é uma combinação de dois verbos para expressar uma só ação, ouvir. As chuvas têm causado muito estrago. A expressão tem causado é uma combinação de dois verbos para expressar uma só ação, causar. Os meninos e as meninas estão jogando muito bem. A expressão estão jogando é uma combinação de dois verbos para expressar uma só ação, jogar. Como vemos aqui, o verbo auxiliar indica o tempo, o número, a pessoa da locução, enquanto o verbo principal expressa o seu significado. Vamos reler um trecho do texto Diário de um Paleontólogo? Estamos no segundo semestre de 2012, em meio a mais uma etapa de escavações. A equipe está ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas, que estão registrando tudo para fazer um documentário. Vamos circular os verbos do texto, lembrando que verbo é uma classe gramatical que se refere a uma ação, um estado ou a um fenômeno da natureza. Estamos, está, contamos, estão, registrando, fazer. Agora observe os verbos destacados neste trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Que frase podemos substituir deste trecho sem alterar seu sentido? Se você respondeu 3 cinegrafistas que registram tudo, você acertou. Como vemos, o verbo auxiliar, estão, é aquele que ajuda o verbo principal a expressar o seu significado. Ele indica o tempo, o número e a pessoa da locução. O verbo registrando é o verbo principal. Expressa seu significado. Ele fica em suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. O verbo auxiliar e o verbo principal juntos formam uma locução verbal. Os verbos auxiliares mais usados são ser, estar, ter, haver. Nas locuções, os verbos auxiliares, sem os principais, eles não têm sentido completo. Concluímos, então, que a locução verbal é o conjunto formado por 2 verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal expressa fato, ação, fenômeno da natureza e etc. O verbo auxiliar altera o significado do verbo principal. Em uma locução, é o verbo auxiliar que varia para concordar o sujeito. Espero que tenha ajudado e bons estudos! Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula? Vocês vão colocar aqui em cima a data de hoje, dia 31/8/2020. O conteúdo programático de hoje é verbos auxiliares. Vamos lá. Vimos que os verbos podem ser flexionados em tempo e modo. Possuem conjugações específicas e podem ser regulares ou irregulares. Mas não para por aí.
Os verbos também podem ser classificados como auxiliares. O verbo auxiliar perde o seu significado próprio para ajudar a conjugar o verbo principal. Os principais verbos auxiliares são estar, ser, haver e ter. Observe os exemplos. Tenho andado distraído. Esta frase aqui, o verbo principal é o verbo andar. Mas aqui logo no início nós temos um verbo, o verbo ter. E o verbo ter é um verbo auxiliar. Então, tenho andado distraído, o verbo que está aqui, ele é auxiliar do verbo principal. Vamos ao próximo. Vou arrumar a solução para isso. Aqui o verbo principal é arrumar. É a ação que vai acontecer. Vou arrumar a solução para isso. Então, o verbo arrumar, anteposto a ele, tem outro verbo, que é o verbo ir. O verbo ir é um verbo auxiliar, ok? Vamos à próxima? Ele havia derrotado o inimigo. Aqui, o verbo principal é o verbo derrotar. Mas existe um verbo que vem anteposto a ele, que é o verbo auxiliar, o verbo haver. Ele havia derrotado o inimigo. Estou ficando cansada dessa história. O verbo ficar é o verbo principal. Mas antes dele, nós temos um verbo auxiliar, que é o verbo estar. Então, estar é o verbo auxiliar do verbo ficar. Estou ficando cansada dessa história. Próximo. Eles foram andar. Aqui o verbo principal é o verbo andar, mas anteposto a ele nós temos um verbo auxiliar, é o verbo ir. Eles foram andar. Em todos os exemplos, o verbo auxiliar apenas apoia o significado do verbo principal. Tal característica demonstra sua importância e comprova que a ausência prejudicaria o sentido das frases. Vamos à próxima página? Página 30. Saiba mais. Há verbos que não são conjugados em todos os modos, tempos e pessoas. Eles são chamados de verbos defectivos. O verbo colorir é um exemplo, veja. Faltou aqui a primeira pessoa do singular, tá vendo? Eu, porque ele é um verbo defectivo. Um verbo defectivo, ele não é conjugado ou às vezes em todos os modos, ou às vezes em todos os tempos, ou às vezes em todas as pessoas, tá? Então aqui, ó, o verbo colorir, ele não é conjugado na primeira pessoa. Então tá aqui, ó, tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris e eles colorem, ok? Exercícios. Vamos aos exercícios. Exercícios. Leia o texto abaixo e responda aos exercícios a seguir. Teté é o anjo amigo. Teté é um lindo anjinho que mora na nuvem mais baixinha. Ele tem muita vontade de conhecer os meninos que moram perto da pracinha, que ele vê de lá. Sempre que pode, deita de bruços na sua caminha de nuvens e fica observando as brincadeiras das crianças lá embaixo. Como tudo é bonito! As crianças brincam de pique, de bola, de tantas coisas divertidas. Ele fica imaginando como seria bom se tivesse amiguinhos assim, se pudesse brincar também. Mas Teté tem medo. Tem medo das crianças não gostarem dele. Afinal, ele é um anjo. E um anjo tem asas. É bem diferente das crianças. Assim ele passa horas e horas pensando. Ele fica imaginando como poderia se aproximar das crianças. Apareceu então uma chance que ele não podia perder. Viu uma laçada de pipas bem pertinho dele. Marcão, um menino grande, tinha tomado a pipa de Carlinhos, um garoto bem menor, que logo começou a chorar. Teté ficou com pena dele. Voou até as pipas, desembaraçou cada uma delas e foi até Carlinhos. Ei, garoto, essa não é sua pipa? Na mesma hora o menino sorriu. É sim, esta é minha pipa. Como você conseguiu pegar? Eu estava olhando lá de cima da minha nuvem e vi quando tudo aconteceu. Voei até elas e peguei a sua para te entregar. Puxa vida, que bacana! Então você pode voar? Posso sim, mas como? Vamos à página 31? Página 31, em continuação da leitura. É que eu sou um anjinho, sou amigo de todas as crianças. Que legal! Posso chamar meus amigos para conhecerem você? Eles nem vão acreditar. Pode sim, é o que eu mais quero. Maria Lúcia R. de Andrade. TT, o Anjo Amigo, São Paulo. Editora Brasil.
Número 1. Teté tem medo de que os meninos não gostem dele. Qual é a diferença entre ele e os outros meninos? Lá no texto diz a diferença, a característica física que um anjo tem diferente de pessoas, né, de meninos. Vocês vão retirar do texto e transcrever aqui no número 1, ok? Número 2. Ser diferente é motivo para um ser humano ser excluído? Comente sobre a adversidade. Então, gente, ninguém pode ser excluído. Nós temos que ser todos inseridos em uma sociedade. Até porque nós somos interdependentes. O que são pessoas interdependentes? São pessoas que dependem umas das outras. A tia Lucimere depende de vocês dependem da tia Lucimere, a tia Lucimere depende da direção da escola, a tia Lucimere depende das pessoas que prestam serviço para mim, como o padeiro, como o leiteiro, o rapaz que vende o gás, a menina do supermercado. Então nós somos interdependentes, estamos sempre dependendo um dos outros. Não importa a cor, a raça, a religião, ou se a pessoa tem alguma deficiência física. Nós somos todos iguais perante a Constituição e principalmente perante a Deus. Comente sobre adversidade. Adversidade é algo diferente. Vocês vão pesquisar o que é uma adversidade e vocês vão comentar aqui no número 2. E se um ser humano deve ser excluído ou não, ok? Vamos ao número 3. Transcreva do texto uma frase com o verbo auxiliar e o sublinhe. A tia Lucimere explicou para vocês, lá no início do conteúdo, o que é um verbo auxiliar. Ele vem numa frase só para complementar o verbo principal. Vocês vão olhar o texto, vão ver onde está o verbo principal e anterior a ele tem o verbo auxiliar. Vocês vão transcrever esta frase do texto aqui para o número 3, ok? Número 4. Leia o trecho abaixo e faça o que se pede. Ele fica imaginando como seria bom se tivesse amiguinhos assim, se pudesse brincar também. Letra A. Transcreva o primeiro verbo auxiliar. Nós temos aqui 2 verbos, tá vendo? Vocês vão transcrever o primeiro verbo auxiliar. Letra B. Indique o modo verbal dos verbos sublinhados. Vocês vão dizer aqui na letra B, indique o modo verbal dos verbos sublinhados. Se eles são indicativos, subjuntivos ou imperativos. Vocês já aprenderam isso com a tia Lucimere. Vamos à página 32? Página 32. Número 5. Leia o trecho abaixo. Apareceu então uma chance que ele não iria perder. Reescreva a frase substituindo a expressão em destaque por um único verbo correspondente. Nós temos 2 verbos nesta frase, iria e perder. Tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Eu quero que vocês substituam e coloquem somente um verbo, ok? Número 6. Leia o trecho abaixo. Marcão, um menino grande, tinha tomado a pipa de Carlinhos. Letra A. Transcreva um verbo auxiliar desta frase, ok? Letra B. Transcreva um substantivo próprio. Substantivo próprio, ele nomeia pessoas, lugares, né? Países, estados, nome de ruas. Letra C. Transcreva um verbo no pretérito. Lembrando que o pretérito, hoje em dia, é chamado de pretérito, mas antigamente era no passado, que era um verbo no passado. Letra D. Transcreva um adjetivo. Adjetivo é muito fácil. É uma classe de palavras que vai o quê? Que vai qualificar o substantivo. Não esqueçam, tá? Alto, baixo, gordo, magro, azul, amarelo, couro, plástico, tá? Vai qualificar o substantivo. Letra E. Reescreva a frase substituindo a expressão tinha tomado por um novo do mesmo valor, ok? Vocês vão substituir esta expressão por outra, né? São 2 verbos, vocês vão trocar por outros verbos. Número 7. Assinale a alternativa que preencha a lacuna corretamente. Ela não contou quantos papéis ainda, espaço assinar. Vocês vão olhar esses verbos aqui e vão ver qual é o verbo que preenche corretamente esse espaço, ok? Letra A. Faltava. Letra B. Faltavas. Letra C. Faltavam. Letra D. Faltava. Letra E. Faltara. Vocês vão marcar uma que preencha corretamente esta frase.
Número 8. A oração, ela ficava filosofando ao contemplar as estrelas, possui um verbo auxiliar. Identifique-o. Vocês vão escrever aqui nesta linha abaixo o verbo auxiliar desta frase, ok? Meus amores, frase motivacional. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na sua vida. Autor desconhecido. Meus amores, até a próxima videoaula. Fiquem com Deus e um beijo. Até a próxima. Por hoje é só. Aprendemos mais um pouquinho. Amanhã nos encontraremos aqui novamente. E não se esqueça de postar a foto de vocês lá no WhatsApp para que a tia Lucimere possa computar a presença de vocês, ok? A tia Lucimere ama vocês. Até amanhã. Um beijo e fica com Deus.